Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Pastor Leonardo aqui, somos a AME no princípio. E hoje eu quero tratar de um assunto muito delicado, um assunto no qual as lideranças ditas cristãs, das quais eu me incluo, temos sido frouxos ao longo de muitos anos. Alguns com posturas rígidas, com posturas duras, né, com aparência de firmeza moral, mas frouxos no que diz respeito à justiça. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, vai nos ensinar e vai indagar: será que não há justos no meio de nós? Será que vocês não sabem que os injustos não entrarão no reino de Deus? Ele dá uma série de injustiças e os falsos religiosos vão querer colocar aquela sequência de injustiças como se fossem somente aquelas injustiças que Paulo está tratando no texto. Mas há muito mais injustiças sendo cometidas e usando o nome de Cristo, o nome de Jesus, para poder encobrir a falta de verdade, a falta de firmeza moral, a falta de senso de justiça daqueles que se apresentam para conduzir o povo adquirido por Cristo. E o assunto delicado que eu vou tratar aqui agora, irmãos, é a respeito das relações familiares, com foco no casamento. Porque na hora de tratar de casamentos, os ditos homens de Deus, principalmente, e também algumas mulheres que são contaminadas com um tradicionalismo religioso perverso, iníquo e injusto, não têm o seu olhar puramente na Escritura. Pegam textos isolados para poder defender doutrinas que a Bíblia não defende, para defender protocolos que são incoerentes com os princípios de Deus. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele nos consome com o seu fogo de juízo, consome. Ele consome a injustiça. Então o Senhor, Ele não tolera injustiça. Então, nós temos visto nesses últimos tempos muitos escândalos acontecendo no meio gospel, né, no meio evangélico. Na mídia a gente vê tratando de assuntos, de escândalos familiares na família de pastores, de cantores, de cantoras, e o mundo se escandaliza. Muitos ímpios, muitas pessoas que são tidas como ímpias, pessoas que ainda não ingressaram, não se posicionaram na fé, acabam manifestando um senso de justiça mais coerente com os princípios eternos do que os próprios ditos ministros religiosos. Porque, amados, o ditado de quem briga de marido e mulher não se mete a colher, isso não é versículo bíblico, não. E eu vejo, já fui instruído por ditos líderes religiosos a não me meter no meio de questões familiares, de questões de casais, mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus se mete. Jesus se mete. Se você é uma liderança levantada por Jesus, o Cristo, se você é um apregoador da justiça, é alguém que foi enviado a apacentar, porque pastor quer dizer isso. A igreja, ela é profética, a igreja, ela é apostólica, e ela é conduzida de maneira pastoral, e o pastor, ele tem por função apacentar. E para apacentar é necessário que você, como promotor da paz, faça uso do cajado, da vara, da espada. A paz, ela é exaltada através do exercício da justiça, mesmo que para isso tenha que haver juízo em determinados momentos. O Senhor, Ele nos redime. Ele pega o que estava errado
e ele vem e faz um concerto. E no que diz respeito a casamento, casamento trata-se de aliança. Vamos pegar outras palavras para aliança? Aliança, pacto, concerto, acordo. E para prender duas pessoas em algo que Deus já reprovou, os ministros religiosos que não querem ler as Escrituras, que não querem observar o que Deus pensa a respeito, repetem meia dúzia de versículos para poder justificar a sua falta de firmeza, a frouxidão, o medo de querer se envolver para poder trazer a juízo o que não está correto. Por quê, amados? Porque o cartório não tem poder de santificar aquilo que Deus reprovou. Quando um ministro religioso pega o texto e diz aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem, é Jesus quem diz isso, mas ele está falando daquilo que Deus ajuntou. E nem tudo que o cartório ajunta foi Deus que ajuntou. Pastor, mas o senhor está exagerando. Ok. Foi Deus quem ajuntou Mical e Davi? Ou se a gente for lá ver o texto, a gente vai ver Salomão dizendo, ela vai ser para ele um tropeço. Salomão, não, perdão, irmãos, Saul. Foi Deus quem ajuntou Saul e uma egípcia? Foi Deus quem ajuntou Saul com 700 mulheres e 300 concubinas? Institucionalmente ele estava lá, aliançado com todas essas 700 mulheres. Agora foi Deus que ajuntou? Ou o que Deus ajuntou a Salomão foi a sunamita, a qual ele não deu o devido valor, ao ponto de se arrepender no final da vida e reconhecer que o que há para a pessoa nessa vida é desfrutar do seu trabalho, do bem do seu trabalho, com a pessoa a quem Deus o ajuntou. Nós vimos agora esse caso escandaloso de um homem que matou a sua esposa, que é uma cantora evangélica, ela é uma mulher de Deus, uma mulher que, se eu não me engano, era uma pastora também. E agora? Estão aí os influenciadores, as vozes do mundo, falando e expressando uma justiça que os ministros religiosos não aconselharam a esse casal. Será que precisava chegar nesse ponto? Precisava de chegar no ponto desse varão armar e matar essa mulher para que se tomasse uma atitude? Eu ouvi o áudio de ela dizendo que uma irmã chegou nela e disse que Deus não ia deixar ela tocar. Essa profecia foi Deus que falou? Eu estou aqui em oração, eu estou aqui buscando ao Senhor, procurando buscar a face de Deus, meditando na Escritura. Adianta eu descer daqui e começar a inventar coisinha ou ficar repetindo o mesmo discurso pseudo-religioso, pseudo-profético lá embaixo? Eu amo, amados, o mover, o agir, a atmosfera espiritual genuína, real. Eu amo ser tomado e movido pelo Espírito para poder ministrar o sobrenatural, desde os milagres, as curas, as profecias, a tudo quanto o Senhor intencionar fazer através da minha vida, e amo receber tudo que da parte do Senhor é ministrado na minha vida, através da vida daqueles que também, de maneira genuína, estão transbordando unção, poder e o Espírito de Deus. Mas nós não podemos esquecer o discernimento de espíritos.
Nem todo aquele que diz assim diz o Senhor está falando da parte de Deus. Então tenhamos coragem. E você, liderança hipócrita, você que está me ouvindo aí, está fingindo que não está me ouvindo. Você que me maldiz. Louvado seja Deus, porque assim também maldizeram os profetas e ao nosso Senhor, nosso libertador. Meu Deus, meu amigo Jesus o Cristo. Também falaram mal dele. Mas a você eu quero dizer, essa injustiça, o prosseguimento dessa violência é sobre os seus lombos. É sobre a sua vida, até que você se arrependa e admita. Ah, como eu me arrependo! Como eu me arrependo de ter sido tão frouxo e de não ter me posicionado nestas questões, nesses assuntos que estão claramente tratados na Bíblia antes. Quantos melhores conselhos eu poderia ter dado? Quantas famílias poderiam ter sofrido menos? Mas estava lá, eu pressionado para sustentar reputação, para dar testemunho de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos de abrir mão é da nossa reputação. Jesus o Cristo, dos seus discípulos, ele tinha admiração. Da sociedade, ele tinha a rejeição. Apontavam o nosso Jesus e diziam: lá vai um bêbado que se assenta com pecadores. Apontavam para João o Batista e diziam: lá vai um endemoniado. Não liguemos para a reputação, mas para a verdade. O nosso Deus, que em Malaquias vai dizer eu odeio o divórcio, é o mesmo Deus que em Esdras no capítulo 10 manda que se divorciem dezenas de casais. Leia a Bíblia. É o mesmo Deus. O mesmo Jesus que dá instruções para que as pessoas se perdoem e se reconciliem. É o mesmo Jesus que vai dizer que qualquer um que deixar casamento, terras, fazendas, por amor do nome dele, do reino de Deus, vai ter de volta outro casamento, outras fazendas, outras terras. Não sejamos hipócritas. E vamos avançar para a verdade. E se alguém se escandaliza com essa mensagem, a caixa de perguntas está aí. Continue fazendo perguntas, entre em contato, nos procure. Rua Estados Unidos, número 617. Aos domingos, às 19 horas, eu estarei lá. Entra no WhatsApp aqui, no Instagram, e eu vou ter maior alegria de esclarecer. Acompanhe a nossa leitura bíblica. E eu vou continuar gravando vídeos a respeito disso, amados. Vou tratar de assuntos difíceis, de assuntos que têm gerado polêmica, não por sensacionalismo, mas é porque a nossa justiça, ela precisa de exceder a dos fariseus e escribas, porque do contrário, nós não vamos entrar no reino de Deus. E vamos ter que continuar ouvindo de pessoas que não têm um compromisso com o Senhor, que a igreja, enquanto instituição, tem sido injusta, tem sido condescendente com violência, tem sido hipócrita. E enquanto mais de nós não se posicionarem quanto a assuntos difíceis, mais estas pessoas estarão com razão no que dizem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?